Olá, meus queridos, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Irmãos, este vídeo eu vou fazer em resposta a um vídeo lançado por Antônio Miranda. Quem é Antônio Miranda? Antônio Miranda, ele é um ateu, ele é do canal Teologia Reversa e ele, há algum tempo atrás, ele vem atacando o cristianismo. Ele diz que a Bíblia é apenas lenda, que os relatos bíblicos não passam de lendas, que Jesus não passa de um mito, que Jesus não existiu. O Jesus que nós temos, o Jesus teológico, é apenas um mito, é apenas uma lenda. Em alguns pontos ele pontuou que pode ter havido algum personagem que deu a luz ao Jesus mitológico, mas, enfim, para o Antônio Miranda, que ele é ateu mesmo aberto, e ele desafia todos os dias no seu canal os cristãos, ele diz que Jesus é apenas um mito. Então eu decidi fazer este vídeo aqui como uma resposta ao canal Teologia Reversa do Antônio Miranda, tá bom? E nós vamos falar aqui sobre os dois bodes do dia da expiação, que está em Levítico capítulo 16. E nós vamos pegar a narrativa que está no capítulo 16 de Lucas e vamos fazer um paralelo. Perdão, irmãos, eu estou um pouco gripado. E vamos fazer um paralelo, ou seja, uma comparação entre os personagens envolvidos no dia da expiação e os dois personagens que, diga-se agora, Jesus e Jesus Barrabás, mais conhecido como Barrabás. Vamos fazer um paralelo entre Jesus e Barrabás e os dois bodes usados no dia da expiação. Será que realmente há um paralelo, conforme propõe o Antônio Miranda? Ele diz que as narrativas que nós temos nos evangelhos, que trazem Barrabás sendo solto e Jesus sendo condenado e crucificado, Antônio Miranda ele diz então que ali é apenas uma construção teológica. O personagem chamado Barrabás, na verdade, foi criado e inventado para preencher o personagem do bode expiatório, ou bode para Azazel. Resumindo, para o Antônio Miranda, o primeiro bode oferecido para o Senhor representa Jesus Cristo, e o segundo bode para Azazel é Barrabás. Ok, irmãos? Então, por que ele diz isso? Ele diz que aquele cenário descrito nos evangelhos, que envolve a pessoa de Barrabás, ali não existiu. Bem como a própria crucificação de Cristo, a morte de Cristo, tudo é lendário. E aqui nós vamos então fazer uma análise teológica. Eu quero dizer aqui para os senhores que eu não tenho nenhuma preocupação e nem me dói a passarinha e nem o coração se Jesus existiu ou não, se é uma construção teológica ou não. A minha preocupação aqui neste vídeo, irmãos, é exclusivamente exegética. Tá bom? Exclusivamente exegética. Não estou aqui neste vídeo atrás e nem estou querendo provar se Jesus existiu, se Jesus não existiu, se é apenas uma construção teológica. Esse vídeo eu não estou fazendo para isso. Este vídeo eu estou fazendo para combater a interpretação teológica do Antônio Miranda. Preste bem atenção. Este vídeo eu estou fazendo para combater a interpretação teológica que ele dá para o bode Azazel. Então vamos ler aqui em Levítico, capítulo 16. Eu convido vocês. Olha o que diz aqui, Levítico 16, 5 em diante. E da congregação dos filhos de Israel
tomarás 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Veja que nós temos 3 animais, certo? Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor ou para o Senhor, e a outra sorte pelo bode emissário ou para Azazel, conforme a leitura do original, para Azazel. Então, Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode Azazel ou bode emissário, conforme essa tradição, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode Azazel, ou para Azazel, ou como bode emissário, conforme essa tradição diz, bode emissário. No lugar da palavra hebraica Azazel, ou La Azazel, no hebraico tem literalmente La Azazel, aqui se traduz como bode emissário. Ok, meus irmãos? Vamos continuar a leitura e depois eu vou fazendo a interpretação. Vou aqui para os versículos 20 a 22. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Esse bode vivo aqui é o bode para Azazel. No hebraico nós temos La Azazel, traduzido para Azazel. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isto. Assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles, ou seja, dos filhos de Israel, a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Até aqui esta leitura, ok, queridos? Agora eu vou eu vou paralelizar o que nós lemos aqui com o que nós vamos ler nos evangelhos. Depois eu vou dar as devidas interpretações em cima dos textos que eu vou ler, ok? Então vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 15 em diante, diz o seguinte, ó. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Eu quero dizer para vocês que em certos textos gregos nós lemos Jesus Barrabás, tá bom? Nessa versão aqui Almeida nós temos apenas Barrabás, mas em algumas versões no grego que eu tenho aqui, tá bom? Eu estou com o grego aqui em mãos, ele diz Jesus Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ok, meus irmãos? Vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Vamos continuar a leitura, depois a gente dá as devidas interpretações. Versículos 20 a 22. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo, o governador disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Ok? Então nós lemos aqui no versículo 20 e 21, os sacerdotes, ou melhor, a nação de Israel, representada nos sacerdotes, pediram que soltassem Barrabás e crucificasse a Cristo. Vamos continuar aqui uma leitura paralela para o que nós acabamos de ler, versículo 26 ainda temos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Vamos agora para Marcos,
capítulo 15. Marcos capítulo 15, 6 a 11. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. Ele era homicida. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Ok? Esta é a leitura que nós fazemos em Marcos. Vamos aqui para o versículo 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que esse fosse crucificado. Ok? Então vamos aqui para Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 e versículos 17. O que diz aqui? E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Quero só fazer uma observação. Em alguns manuscritos mais antigos, de Lucas, não tem esse versículo. Ok, irmãos? E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas veja que essa narrativa ela tem nos outros. Então não vai manchar o texto. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, a característica de Barrabás. Ele praticou uma sedição e era homicida. Guarde bem isso na sua mente. Qualidades ou características de Barrabás. Principal qualidade, ele era um salteador, ele era um sedicioso e ele era um homicida. Tá bom? Guarde só isso na sua mente. Barrabás era o quê? Um homicida. Tá bom? Era um bandido de alta periculosidade. Agora vamos aqui para João 18, 39 e 40. João 18 e 39 e 40. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Então, guarde bem essas características de Barrabás. Era salteador, praticou uma sedição e também praticou homicídio. Tá bom? Você não pode esquecer das características de Barrabás. Por quê? Porque, segundo Antônio Miranda, Barrabás, na verdade, ele foi criado para preencher o lugar do bode para Azazel. Então, para Antônio Miranda, o bode Azazel tinha que ter um correspondente no Novo Testamento. E aí eles criaram Barrabás, de sorte que Barrabás é o bode para Azazel, e o bode para Azazel é Barrabás. Então, e por que eu estou chamando a sua atenção para as características de Barrabás? Porque nós vamos já fazer um paralelo entre Barrabás e o bode para Azazel. Ok? Nós vamos fazer tanto uma comparação entre o bode escolhido para o Senhor, sorteado para o Senhor, como com o bode para Azazel. E nós vamos comparar o bode escolhido para o Senhor com o bode Azazel e vamos comparar com Cristo. E também vamos comparar com Barrabás. Se o bode para Azazel, na verdade, ele foi preenchido por Barrabás, segundo Antônio Miranda, então Barrabás ele tem que cumprir todos os requisitos e características daquele bode para Azazel. Assim como Cristo cumpre todas as características e qualidades do bode para o Senhor. Então, Barrabás, por semelhante modo, ele tem que cumprir todas as qualidades e características do bode para Azazel. É assim, irmãos. A outra narrativa que nós temos, indireta a Barrabás, é em Atos 3,14, que diz que foi pedido um homicida em lugar de Cristo.
Está lá um discurso petrino contra a nação dos judeus. Diz que eles escolheram um assassino, um homicida, em lugar do Cristo, do príncipe da vida, ok? Então nós já fizemos todas as leituras. Então o segundo passo agora, irmão, nós vamos descobrir aqui, nós vamos analisar aqui as características do bode para Azazel. Veja, eu estou fazendo a tradução literal do texto hebraico. No hebraico nós lemos La Azazel. Traduzido ao pé da letra é para Azazel. Assim como o bode para o Senhor está escrito La Adonai, para o Senhor. Para Adonai. Assim também referência a Azazel está La Azazel, para Azazel. Então vamos lá, queridos. Eu vou ter que fazer a leitura de novo do Levítico e vou explicando agora. E peço a você que preste bem atenção na leitura e na explicação. Levítico 16:5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes. Vamos lá, 2 bodes. Para expiação do pecado. Então, grave bem isso. Os 2 bodes eram tomados para quê? Para expiação do pecado. Os 2 bodes, repito, eram tomados para expiação do pecado. E aqui já começa logo a minha crítica a Antônio Miranda. Se Barrabás é o cumprimento, ainda que ele não acredite nisso, ele diz que é uma construção teológica, mas eu vou chamar aqui para melhor entendimento, se Barrabás é o cumprimento teológico do bode para Azazel, pergunto, qual a correspondência que há entre o objetivo de o bode expiatório ter sido o bode para Azazel? Ele foi separado para quê? Para expiação do pecado. E agora eu pergunto, e Barrabás? Ele estava lá por quê? Barrabás, de acordo com a narrativa dos evangelhos, aqui eu não vou entrar na questão se a narrativa é mitológica, se é histórica, não me interessa se ela é mitológica ou se ela é histórica. Pode até ser mitológica. Não me interessa isso. Eu quero apenas a exegese das narrativas, a interpretação correta. E aqui Antônio Miranda diz que é uma construção teológica, não tem problema, não vou bater contra isso. Mas eu quero saber a interpretação. Antônio Miranda diz que Barrabás foi criado para preencher o lugar do bode para Azazel. Então vamos lá. De acordo com a narrativa de Levítico, e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação. Então, meus irmãos, vejam que os 2 bodes eram tomados para expiação. Agora eu pergunto, para que Jesus Cristo estava sendo interrogado ali? Foi interrogado pelo Sinédrio e por Pôncio Pilatos, por Herodes, e assim ele foi julgado e condenado pela nação de Israel. Bom, Jesus Cristo estava ali para quê? Jesus ele foi levado até ali para fazer expiação pela nação de Israel. Isso é o que o Novo Testamento nos diz. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. Jesus estava ali para fazer expiação pelo pecado. E agora eu pergunto, senhor Antônio Miranda, e Barrabás? De acordo com a narrativa, a gente pode extrair essa ideia de que Barrabás estava ali também para fazer expiação pelo pecado da nação? Não. Não. A narrativa diz, ainda que seja mitológica, como você fala, mas a narrativa ela não vai para esse lado que você interpreta. A narrativa diz que Barrabás estava ali por causa de uma sedição, por causa de uma revolta, e porque praticara um homicídio. Então veja que o objetivo de Barrabás estar ali era diferente do objetivo de Jesus Cristo. Jesus foi levado ali para tirar os pecados da nação de Israel. Estou falando aqui da nação de Israel porque a leitura que nós lemos envolve o povo judeu. Eu sei que de acordo com o Novo Testamento Jesus tirou o pecado da humanidade, mas aqui eu vou me prender apenas à questão judaica. Jesus estava ali para tirar o pecado da nação, o pecado dos judeus. Enquanto que Barrabás estava ali não para tirar os pecados da nação, mas estava ali por sua própria culpa, pelos seus próprios crimes. Então já não bate aqui o paralelo entre o bode para Azazel e Barrabás. Não bate, irmão.
Não bate, vamos continuar. Tomará 2 bodes para expiação do pecado. Olha, lembre-se que ambos os bodes eram para expiação do pecado. Ambos os bodes, tanto o bode para Adonai como o bode para Azazel, foram escolhidos e separados para fazer expiação pelo pecado. E um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará a expiação por si e pela sua causa e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor. Bom, ambos os bodes foram colocados perante o Senhor. Veja bem, ambos os bodes, foram colocados perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes. Uma sorte para o Senhor e outra sorte para Azazel. Um bode para o Senhor e outro para Azazel. Repito, um bode. A sorte foi para o Senhor e outra sorte para Azazel. Nós temos aqui 2 animais. E eu quero que você lembre de uma coisa. Ambos foram escolhidos e separados para fazer expiação pelos pecados de Israel. Lembre-se disso, não esqueça. Ambos os bodes até aqui eram iguais. Ambos foram apresentados perante o Senhor. Ambos foram escolhidos para fazer expiação pelo pecado. Ambos foram levados à porta da tenda da congregação. Ambos foram apresentados diante do Senhor. Vamos lá. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte para o Senhor e o oferecerá para expiação do pecado. Para expiação do pecado. Lembre-se que não era só este bode que fazia expiação do pecado. Ambos, tá bom? Ambos eram pela expiação do pecado. É só você ler no versículo 5, E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. Tá bom, irmão? E então Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cai a sorte para ser bode, para Azazel, nessa tradução, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer a expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Quero lembrar mais uma vez. O primeiro bode era separado e apresentado perante o Senhor e era morto para fazer expiação pelo pecado. O segundo bode, ele era levado à tenda da congregação perante o Senhor, mas não era morto. Mas ele era para fazer expiação pelo pecado. Mais uma vez eu pergunto, a narrativa de Barrabás, ou as narrativas de Barrabás que encontramos em Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, em que momento podemos encontrar essa informação sobre Barrabás, que ele estava ali para fazer expiação pelos pecados? Em que momento, Antônio Miranda? Você pode responder isso para mim, ateu? Não posso chamar você de meu irmão porque você é um ateu. Então eu vou chamar Antônio ateu. Antônio Miranda, em que momento nas narrativas se diz que Barrabás foi escolhido e separado para fazer expiação pelos pecados do povo? Quanto a Jesus, você sabe muito bem que Jesus, de acordo com as narrativas do Novo Testamento, Jesus estava ali por causa dos pecados alheios, não dos deles. Mas Barrabás estava ali por causa da sua própria culpa, dos seus próprios pecados, irmão. Ok? Vamos continuar aqui a narrativa sobre Azazel. Agora vamos para o versículo 21. Não, versículo... Versículos, cadê? 20. Então, havendo, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo, o bode para Azazel, que o Antônio Miranda diz que este bode aqui encontrou seu cumprimento em Barrabás. Vamos lá. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados.
E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-ão ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Está aqui, irmão. O bode para Azazel, ele era destinado para o deserto pela mão de um homem. E sobre ele, sobre a cabeça dele, eram confessados e colocados todos os pecados da nação de Israel. Então, tal como o primeiro, o segundo bode, ele era escolhido para levar os pecados da nação de Israel, para fazer expiação. A única diferença é que um fazia expiação por meio da morte logo, e o outro fazia expiação tendo todos os pecados da nação sendo colocados sobre a cabeça dele. Os sacerdotes colocavam sobre a cabeça do bode vivo e enviavam para o deserto, para Azazel. Mas aquele pecado, ou melhor, mas aquele bode, ele levava os pecados da nação de Israel para bem longe. Em que momento nós vemos essa ideia anexada a Barrabás, de que Barrabás estava ali para levar os pecados da nação de Israel? Em que momento? Mas nós vimos que Jesus Cristo ele estava ali para levar os pecados da nação de Israel, enquanto que Barrabás estava ali por causa dos seus próprios pecados. Ele não estava ali para levar os pecados de ninguém. Barrabás não foi separado, não foi escolhido, não foi solto para levar os pecados de ninguém. Jesus ele estava ali, ele foi preso, ele foi crucificado por causa dos pecados de Israel, por causa dos pecados da humanidade. Essa é a verdadeira exegese, essa é a mensagem do Novo Testamento, Antônio Miranda. Se você algum dia chegar a este vídeo, eu espero que você chegue. Se alguém assistir esse vídeo, irmão, você pode encaminhar para o Teologia Reversa de Antônio Miranda e peça para ele refutar. Você está equivocado, ateu, Antônio Miranda, sobre identificar o bode para Azazel com Barrabás. Essa é uma interpretação do fruto da sua imaginação. Teologicamente isto está errado, está falho. Você é um ateu, você defende o miticismo. Para você, as narrativas nos evangelhos são míticas, são apenas teológicas, não tem nenhum fundo histórico. Jesus nunca existiu. Você nega a existência de Jesus, você nega também a perseguição de Nero aos cristãos. Você faz de tudo para negar a Bíblia Sagrada. E veja que eu não estou combatendo aqui o teu miticismo. Eu não estou aqui, vamos dizer, também combatendo a tua, que tu chama de construção teológica. Eu estou combatendo aqui a tua exegese. Não é exegese que você faz, irmão. É exegese. É uma exegese, é da sua cabeça. Você tirou que Barrabás é o bode para Azazel, é da sua cabeça. Mesmo que este personagem nunca tenha existido, irmão. Eu vou aqui rezar na tua cartilha por enquanto, mesmo que seja apenas uma construção teológica. Não faz sentido a tua exegese. Ok? 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Está bem aqui, o bode para Azazel era enviado ao deserto e levava os pecados de quem? Da nação de Israel. Aqui eu aproveito este momento para fazer também uma crítica à interpretação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que o bode para Azazel representa o diabo. Não é. A mesma crítica que eu faço aqui para o Antônio Miranda, para o ateu Antônio Miranda, eu estendo aqui para a Igreja Adventista. Ambos os bodes, eles tinham as mesmas características. Ambos eram bodes sem defeito, macho, de um ano, porque ali veja que aqueles bodes estavam sendo separados em que momento? No momento da Páscoa. Ambos os bodes eram sem defeito, não tinha mancha, não tinha ruga, ambos foram separados para o Senhor. Ambos os bodes foram escolhidos para tirar os pecados da nação de Israel.
E aqui eu não posso jamais concordar com a Igreja Adventista de que o bode emissário ou bode para Azazel representa o diabo. Porque eu pergunto agora para a Igreja Adventista, onde é na Bíblia Sagrada que se diga que o diabo tira os pecados da humanidade? Onde é? E se você disser adventista, não está escrito isso, então como é que você vem identificar o bode para Azazel com o diabo? Se é verdade, e eu sei que é, e mesmo você mesmo também não admite, se é verdade que o diabo não tira os pecados da humanidade, logo também é verdade que o bode Azazel não representa o diabo, porque na leitura de Levítico, o bode para Azazel, ele é escolhido para tirar os pecados da nação de Israel, para levar os pecados. E aí é onde entra a interpretação verdadeira, a interpretação do cristianismo. Ambos os bodes, ambos os animais, eles representam a obra de Cristo na cruz do Calvário. Em todos os aspectos que você imaginar, Cristo cumpriu. Eu posso dizer que quando Cristo levava a cruz, aquele madeiro, Pedro disse que no lenho, na cruz, ele levou os nossos pecados, ele levou os nossos pecados sobre si. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, diz Isaías. Ora, quando diz que no madeiro ele levou os nossos pecados, ele levou. Podemos ver aí um cumprimento do bode Azazel. Azazel levava os pecados da nação de Israel para longe. Cristo também, sobre as suas costas, ele levou os nossos pecados. Na verdade é que todos os sacrifícios, irmão, todos os animais do Antigo Testamento, escolhidos para oferta, para holocausto, para sacrifício, para fazer expiação pelo pecado, todos os sacrifícios, eles apontavam para um só personagem no Novo Testamento, para Jesus Cristo. Você quer uma pequena prova? Vou te mostrar. 16:5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. Os 2 bodes aqui eu estou dizendo que representam Cristo. Se você achar que 2, por ser 2, não representam Cristo, você vai me explicar o seguinte, ó. E um carneiro para o holocausto. E esse terceiro animal o quê? Esse carneiro para o holocausto, ele representava quem, irmão? Esse carneiro aqui, na simbologia do Novo Testamento, ele aponta para Cristo. Então, se um terceiro animal, eu posso ver nele Jesus Cristo, por que no segundo animal, que é para Azazel, eu não posso ver Cristo? Eu posso. E até mesmo no quarto animal, e em todos quantos surgirem, eu posso ver Cristo. Vamos aqui mais à frente. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação. E este novilho aqui, irmão, aqui já é um quarto animal. Ele representa quem? Na simbologia do Novo Testamento. Esse novilho aqui representa quem? Não é Cristo? É Cristo. Então, se eu posso ter o quarto animal representando Cristo, o terceiro representa Cristo, por que o segundo eu não posso olhar para Cristo, que é o bode para Azazel? Pois assim como o primeiro bode para o Senhor representa Cristo, assim o bode para Azazel representa Cristo, assim também o carneiro para holocausto representa Cristo. Tá bom? Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, assim também o novilho da oferta pela expiação representa Cristo, irmãos. Todos os animais ali abatidos, quer fossem novilhos, carneiros, bodes, ovelhas, todos os animais abatidos ali no templo, cujo sangue era para a expiação do pecado, todos esses animais, eles apontavam para um só ser, Jesus Cristo. É isso que o Novo Testamento nos diz. Então, senhor Antônio Miranda, respeito a sua liberdade de ser ateu. Não me incomodo com isso. Eu até assisto os seus vídeos. Saiba de uma coisa, que eu assisto muito seus vídeos. E concordo com muitas colocações suas. Mas, neste ponto, você está equivocado. Reveja a sua teologia reversa. Reveja a sua exegese. Transforme numa exegese. Pare de dizer
que o bode para Azazel aponta para Barrabás. Isso é uma gafe, é um erro. Erro crasso da sua parte. Conserte isso. Está errado, está equivocado. Ok, meu irmão? Teologicamente falando, está equivocado. Principalmente à luz do Novo Testamento. Você está errado. Volto a dizer, é uma particularidade sua, é uma escolha sua entender que ali o relato é mitológico. Não estou me incomodando com isso. Você pode dizer que é mitologia. Você pode dizer que Jesus é um mito, pode dizer que Barrabás é um mito, você pode dizer que aquilo não existiu. Ok? O que eu estou batendo aqui é em cima da sua interpretação teológica, que é falsa, que é falaciosa. Antônio Miranda. Volto a dizer, irmão, se você está assistindo este vídeo e você tiver condições de fazer ele chegar nas mãos do Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, faça este vídeo chegar. Aqui é uma refutação a Antônio Miranda. Essa é uma refutação à interpretação mítica de Antônio Miranda. Então vamos aqui, irmãos. Vamos continuar aqui. Lá nós vamos ler aqui, já lemos em João sobre o bode Azazel, vamos continuar. Então, o que nós estávamos dizendo é o seguinte, que ambos os bodes, eles representam a Cristo. Não há nada na narrativa dos evangelhos que venha sugerir que Barrabás cumpre o tipo, a sombra do bode para Azazel. Nada. Barrabás, eu quero ler mais uma vez aqui, vamos aqui voltar para você ver as características de Barrabás. Vamos aqui para Mateus 27. Como diz uma história, né, aí no Evangelho, para não ficar só nas minhas palavras. Vamos aqui ler mais uma vez Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, olha. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Tá bom? Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Vamos aqui. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Bem aqui nessa narrativa, ela diz que eles preferiram a Barrabás e não a Jesus. Mas vamos ver bem aqui uma característica de Barrabás em Marcos, que eu acho uma leitura bem... Vamos aqui para Marcos, Marcos 15. Para a gente ver algumas características de Barrabás. Marcos 15. Vamos lá. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com os outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Aqui, já temos uma característica de Barrabás. Era um homicida. Tá bom, irmãos? Eu quero chamar a atenção mais uma vez de vocês. Quem era Barrabás? Ele era um homicida. Então, como é que Barrabás é uma construção teológica escolhida para preencher o lugar do bode para Azazel? Porque o bode para Azazel era um bode sem manchas, sem máculas, sem pecado, sem rugas, perfeito. Todas as características do primeiro bode para Yahvé tinha no bode para Azazel. A única exceção é que um era morto ali no templo. O outro era enviado para o deserto, só isso, mas ambos foram escolhidos para fazer expiação pelo pecado. E aqui onde eu digo, Antônio Miranda, não tem condição de Barrabás cumprir esse requisito do bode para Azazel. Não tem condição, meu irmão. Escolha outro. Escolha outra construção teológica, porque essa não bate. Ok? Não bate. Vamos ler aqui mais uma vez sobre... Versículo 15, o que diz aqui? Mas então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás,
Só isso. Agora eu quero aqui Lucas 23. Lucas capítulo 23. Vamos ver o que Lucas diz. E era-lhes necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Vamos ver aqui. 19. Barrabás foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Está bem aqui. Olha a qualidade de Barrabás, característica. Era um sedicioso, era um homicida. E de que forma, Antônio Miranda, eu posso encontrar um paralelo, uma correspondência entre Barrabás e o bode para Azazel? Só na sua cabeça, irmão. Só na sua cabeça mítica. Só na sua interpretação mítica, ateísta. Que nós temos um verdadeiro paralelo entre Azazel, ou seja, o bode para Azazel, e Barrabás. Só na sua cabeça, irmão. Só na sua cabeça, com todo respeito. Mas aqui é uma crítica mesmo que eu faço a você. E espero sinceramente que um dia este vídeo chegue às tuas mãos. Espero. Tá bom? Porque você está enganando muitas pessoas. Não me refiro ao fato de você ser ateu, não. O problema é seu. Mas na interpretação teológica, eu já vi em outros momentos você escorregar. Nas suas interpretações teológicas, você escorrega por demais. E em um dos seus escorregos, um dos maiores é esse. Paralelizar o bode para Azazel com Barrabás. Esse é um dos seus maiores escorregos. E me parece que você criou essa interpretação para combater a Igreja Adventista. Ou seja, é um erro criado para combater outro erro. Não sei dos dois erros qual é o pior. Se é o seu, Antônio Miranda, ou se é o da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, ela identifica o bode para Azazel com o diabo. E você identifica o bode para Azazel com Barrabás. Então é um erro sendo criado para combater outro erro. Aí são dois erros. Tá bom, irmãos? São dois erros. Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, fizesse a sua inscrição. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe para todos sempre. Amém.